Começamos! Então, gente, vamos lá. Podcast Casamigas, né? Sejam bem-vindos. Olha, teu nome é amor, tu não brilha em candeia. Esse podcast feito com muito carinho por duas amigas, casamigas, pra gente falar um monte de temas interessantes, importantes, divulgar conhecimento. Duas amigas capixabas que se reencontraram aqui em São Paulo e... Antes a gente não era amiga, né? É mesmo. A gente tinha uma mútua simpatia. A gente não era, não. A gente fazia uma pós juntas, tinha uma mútua simpatia. Nos encontramos algumas vezes em Vitorinha, que é, né, pequeno. Mas, num grupo de WhatsApp dessa turma, a gente soube que estávamos morando em São Paulo e aí nos encontramos e pronto, não nos largamos mais, né? E eu costumo falar que a Priscila salva a minha vida social aqui em São Paulo, porque me leva para os museus, para os cafés, para os lugares que eu jamais conheceria sozinha, e tenho uma amiga capixaba aqui que entende também as minhas dores por estar aqui em São Paulo, enfim. E também as minhas alegrias também, né? E a gente está falando aqui desse podcast que foi uma criação com base nas nossas trocas, nas nossas saídas, nossos cafés, né? Naquela lista de salvos do Instagram de 475 coisas que você quer conhecer com seus amigos. E você não conhece tudo. E surgiu essa ideia, esse projeto aqui, de viabilizar os nossos conhecimentos, as nossas trocas para as outras pessoas, como um papo de amigas, né? Mas vamos também nos apresentar, sim, né? Sim, nos empolgamos falando quem aqui. somos. Vou começar, então. Eu sou a Priscila, Pri Ribeiro. Eu sou socióloga, 1 milhão de coisas. Socióloga, especialista em políticas públicas, mestre em planejamento do território. E eu tenho muita experiência com pesquisa, já andei muitos lugares aí do Espírito Santo, aqui de São Paulo. E vou tentar trazer um pouco das minhas vivências, do meu conhecimento, para dividir com vocês. Então, eu sou Niáscara, psicóloga, orientadora profissional, sou palestrante e sou filha da Gilda, irmã da Nigécia, e sou uma capixaba apaixonada por São Paulo. Quem me conhece sabe o quanto essa terra tem sido maravilhosa na minha vida. E nada melhor do que começar um projeto tão bacana como esse, né? Numa cidade que me recebeu de braços abertos e com muito amor. Então, é verdade. Né? Eu falo que quando eu cheguei aqui em São Paulo, as pessoas falaram assim: quando você abraça São Paulo abraça você. Eu abracei São Paulo me abraça todos os dias. Com os amigos, uma cidade né? acolhedora, né? Com os amigos que a gente faz aqui. Apesar dos pesares, realmente uma terra de oportunidades. Sim. Eu também gosto muito. E uma coisa que nos une é exatamente a questão cultural, que aqui nessa cidade a gente encontra tanto, né? E que a gente adora, né? Que a gente adora. E aí, mas então, o que a gente vai falar hoje? Então, antes da gente ir pro assunto, né, tem um agradecimento também. É verdade. Você agradeça esse seu amigo maravilhoso. Eu quero que você fale sobre ele, rapidinho. Tá, é o Cisso, que é o cantor e compositor da música de abertura do nosso podcast, Casamigas. E o nosso tema, a nossa identidade tem tudo a ver com a música. Bem florido, bem animado. Ele arrasa. Cício, beijo, eu te amo, irmão. E temos a nossa identidade visual, a nossa cara, né? É o nosso social media Ronaldo Queiroz, que fez esse trabalho magnífico, Casamigas, que está aqui na tela, né? Que deu vida para esse projeto tão maravilhoso que a gente está iniciando agora. Então, são duas pessoas que moram no nosso coração. Eu não posso esquecer de falar que essa música do Cisso se chama Encantada, está nas plataformas aí, Spotify e tal, para você que quer ouvir a música toda. Bem animada, bem gostosa. Vamos lá? Então? Vamos para nossas conversas? Vamos, porque a gente começou... Quando a gente pensou em trazer um tema para a primeira conversa...
a gente percebeu que é um assunto que dá muita discussão, que tem muita coisa para ser falada dela, sobre síndrome de burnout. Pois é, a gente escolheu esse tema para falar justamente porque eu tive burnout, né? Eu passei por um episódio de burnout. Eu também. E eu passei primeiro, Priscila foi depois. E aí, a Priscila e outros amigos meus fazem parte da minha rede de apoio. Foi fundamental para eu poder passar por uma situação que foi extremamente desafiadora. E vamos lá, mas o que é burnout, né? O que o povo está falando? Será que é uma coisa que veio da pandemia, né? Menina, então, essa doença é uma doença, né? Ela... Há pouco tempo eu não tinha... Eu comecei a ouvir sobre burnout há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Parece que até que é uma doença nova. Parece que antes não existia. Mas já existia ou é uma coisa nova? Veio com a pandemia? Como... Não, ela já existia, né? Ela já existia, era muito conhecida no meio corporativo, né? Pessoas que trabalhavam com empresas, com a questão de manejar equipes e tudo mais, alta demanda. E é diferente de um trabalho que todo mundo está sujeito à sobrecarga. No trabalho, no mundo do trabalho, todo mundo está sujeito à sobrecarga. E eu confesso que eu sabia sobre, mas eu não conhecia. Até o momento em que eu tive um episódio de ansiedade muito grande e eu liguei para minha psicóloga, eu não estava bem. E eu falei, o que está acontecendo? E aí, quando ela me ligou, eu tive uma crise de choro, que eu chorei por 1 hora com ela na chamada de vídeo, né? E eu fiquei apavorada com aquilo que estava acontecendo. Ela falou, deixa eu te explicar, você está sentindo isso, isso, isso e isso, você está com burnout. E eu falei, o que é isso? E aí, ela foi me explicando e que era a sobrecarga. Eu entrei numa sobrecarga de trabalho e eu não havia percebido que eu tinha entrado numa sobrecarga de trabalho. Então, o que é o burnout? Né? O que é a palavra mesmo? Né? O burnout significa burn, que é queima, e out, que é exterior. Então, você queima por fora, você queima tudo. Né? Você se desgasta. Imagina o fósforo, né? Queimou. O que você vai fazer depois que você riscou o fósforo? Não faz nada com ele mais. Já queimou, então é assim com a gente. O burnout faz isso com a gente, queima a gente, sabe? Ela desola a gente, porque você não percebe que está entrando no desgaste, você não percebe. Então, no meu caso, eu tinha uma agenda, uma agenda maravilhosa, porém eu fui colocando. A gente, eu trabalhava de 10 às 22 todos os dias. De 10 às 22. Então, eu atendi, em média, às vezes, 10 pessoas no dia. E isso, eu comecei a passar mal e desmarcava um atendimento, desmarcava outro. E ficava mal, porque o meu paciente precisa de mim, então tinha que estar lá disponível. Foi aí que eu tive a crise, num final de semana, de uma quinta para sexta. Minha psicóloga falou comigo, que eu já contei aqui, e começou o processo para eu poder me cuidar, para eu sair daquela zona de risco. E o que ela falou comigo foi, você vai parar 15 dias agora. Você vai parar tudo. Você vai mandar mensagem para os seus pacientes e você vai falar, eu estou com algumas questões de saúde, eu vou precisar me ausentar umas 2 semanas. E ali começou os meus cuidados. E aí começou eu entender o que eu estava sentindo, entender também o que significa a síndrome de burnout, né? Então, eu entrei num conhecimento também, né? Da minha dor virou a minha causa, vamos dizer assim, né? Que bom que você pôde parar. Porque, no meu caso, eu não pude parar. Enfim, né? Então, o burnout é uma doença relacionada ao trabalho, né? No meu caso, foi devido a um trabalho difícil e que exigia muito de mim, que foi o mestrado, né? Uhum. E aí, eu não podia parar, eu precisava escrever, eu já estava atrasada. E aí eu reparava que eu sentava na frente do computador para escrever e não saía, às vezes, ficava o dia inteiro na frente do computador, não saía uma linha, saía uma palavra. Era angustiante demais. E aquela angústia só crescia, porque passava dias, mais dias, e eu comecei a ficar sonolenta, mas à noite eu não dormia.
E desregulou tudo, dor no estômago, dor de cabeça. E tudo isso atrapalhava muito. Aí eu comecei a ir no médico para ver o que eu tinha. No princípio, eu achava até que eu estava com falta de ferro, anemia. Só que aí eu descobri que eu estava com hipotireoidismo. Aí eu comecei a me medicar e passou meses e não passava a moleza, o mal-estar. E aí eu comecei a reparar que no período de TPM piorava muito. Aí eu já liguei de que era alguma coisa ligada à TPM. Enfim, eu fiz vários remédios, vários tratamentos alternativos. Acho que é bom falar isso. Porque, assim, as pessoas elas têm um preconceito, às vezes, com remédio, mas eu tentei várias formas alternativas. Atividade física. E mesmo assim não passava. Mesmo assim, aquela sensação, eu não conseguia produzir, uma melancolia grande não passava. E aí eu também tive uma crise. E aí eu falei, não tem jeito, eu vou procurar um psiquiatra. Eu já também fazia análise na época e procurei um psiquiatra e comecei a medicação. Também estava com burnout. E assim, você falou que você tinha tarefas a cumprir e você não estava conseguindo e muita coisa na cabeça e a sobrecarga. O meu sentimento, lembra que a gente conversou até mais cedo? O meu sentimento foi de incompetência. Eu me senti incompetente porque eu não estava conseguindo atender os meus pacientes. Me doía muito ter que desmarcar alguém. Eu sofria muito, porque eu sabia que aquela pessoa precisava de mim. Mas eu não estava em condições de estar ali para aquela pessoa. No meu caso, o que eu tive foi que eu sou burra, que eu não dou conta, que eu não vou conseguir terminar o mestrado, então que eu não sou inteligente, que eu não consigo fazer o mestrado, que eu não sou capaz de fazer um mestrado e que eu não sou inteligente, de fracasso mesmo, de desvalorização. Daí vinha a minha melancolia, uma cobrança muito grande, né? A gente se cobra muito, né? E isso eu acho que é um sinalzinho de alerta, né? Você tá nessa onda negativa o tempo inteiro, isso é um sinal de alerta. Você me lembrou uma coisa, aquele sentimento também, quando a gente fala da sensação, né? Aquela sensação de como se tivesse um peso no seu peito, assim, é a pata de elefante. Nossa, esse termo é muito perfeito. É a sensação de uma pata de elefante. Pensa uma pata de elefante assim, ó. E você querendo levantar, eu queria comer, mas eu não queria levantar para comer, para fazer. Eu queria trabalhar, mas eu não queria que as pessoas me vissem. Eu queria, às vezes eu não queria preparar a comida, eu não queria pedir, porque eu tinha que descer para poder esperar o entregador. Então, tudo se tornava muito difícil. E eu lembro que quando chegava perto da hora dos atendimentos, eu dava a volta pela casa com uma barata tonta. Eu não conseguia me arrumar. Eu não conseguia... Era uma sensação sufocante, uma sensação angustiante de você não consegue sair do lugar. Você está presa ali. E eu me lembro muitas vezes da sensação da pata de elefante, de você querer fazer as coisas e não conseguia. Então, isso dá muito medo. Eu nunca tinha sentido isso. É uma doença, gente. É uma doença. É séria. É uma doença ligada mesmo à nossa saúde mental. E você não pode deixar para lá. Quando você está em uma situação que te paralisa, igual paralisou a gente, e dá fobias de outras coisas, tá? Tem que procurar um profissional, tem que rever aí um pouco a sua atividade. Bom, a gente vai conversar mais para frente o que a gente pode fazer, né? E o que, no nosso caso, a gente fez. Mas agora me conta, Niaskara, essa relação do burnout ser uma doença do trabalho. E aí, olha que frase maravilhosa. Não o burnout, o esgotamento, é uma doença do trabalho e não do trabalhador, não é isso? Exatamente. Porque a gente fala assim, nossa, vamos culpar quem?
Vamos culpar o trabalhador, porque ele não está rendendo. Eu vou me culpar porque eu não estou rendendo. Porque a gente sempre se culpa. A gente coloca sempre que o problema de uma situação é a gente. Que a gente é fraco. Exatamente. Então, colocar que é do mundo do trabalho, colocar que é da tarefa que a gente desenvolve, qual lugar que eu estou atuando, o que eu faço, eu estou conseguindo, isso está afetando a minha qualidade de vida. Então, quando o trabalho, quando a minha atividade está começando a causar um desgaste, seja eu tenho dificuldade de sair para o trabalho, eu começo a ter algumas reações no organismo que não me fazem bem. Eu conheço muita gente que conversa comigo, meus pacientes também. Nossa, quando dá domingo, eu já começo a ficar apavorado. Eu já começo a ficar... minha nossa, tá chegando, eu vou ter que ir para lá, eu vou ter que trabalhar lá. E isso é um sinal de sobrecarga. Isso é um sinal de que o corpo está dando um sinal de falar... Algo de errado não está certo. Em São Paulo, nem aqui em São Paulo tem uma coisa que só os paulistas falam. Algo de errado não está certo. Eu falei, realmente. Porque quando o trabalho é para fazer bem, as coisas na vida é para fazer bem. Então, a gente precisa sempre repensar de tempos em tempos o espaço que a gente está. Eu sei que é difícil a gente trabalhar, eu sei que é difícil a gente se colocar no mercado. Tudo isso tem muita ciência. E também de que, às vezes, o lugar que a gente está não está valendo para a gente ficar, porque vai a nossa saúde embora. Tem isso até uma frase do médico, né, o Roberto Aimer, que ele fala que é normal não estar normal quando as coisas não estão normais. Eu achei perfeito. E aí, além desse clima, desse ambiente... do trabalho, né, quando as coisas não estão boas, existe... eu li também que o burnout, quando você está num ambiente de trabalho que sofre assédio no trabalho, isso também pode causar, né, o burnout. Mas aí também, eu esqueci que eu ia dizer muitas coisas, mas essa coisa do trabalho, lembrar que essa doença, né, de esgotamento ou síndrome do burnout, ela é até uma doença relacionada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença do trabalho e tem CID, né? Doenças relacionadas ao trabalho, e o CID dela é 11, tem até número e tal, que é relacionada ao estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Então, o trabalhador ele tem um respaldo, né, judicialmente, quando ele tem o burnout, e às vezes ele é até mandado embora do trabalho porque não estava conseguindo executar suas atividades. E ver que essa busca pelo perfeccionismo também, porque no trabalho a gente acha que tem que ser 100%. Eu vou falar uma coisa, não tem nada de 100%, tá? A vida não é 100%. A gente não precisa ser 100%. Mas então eu vou ser mediano? Não. Porque não existe perfeição. O 100% é o completo, é o perfeito. O que tem de completo é só a bateria do celular, e mesmo assim você tem que recarregar, né? Até isso, que fica 100% é pouco tempo que o celular fica 100%. Nada fica 100% o tempo todo. Tudo precisa ser recarregado. Então, essa coisa de que a gente tem que ser 100% em tudo. Não. Primeiro que não tem ninguém 100%, não é ninguém é 100% em tudo. A gente precisa ver o que é saudável. E o saudável não mede número. O saudável não pede número. O que é saudável não exige número da gente. Exige qualidade e não número. É verdade. E aí a gente também comentou isso que de um tempo para cá, né, a gente não ouvia falar sobre essa doença, mas agora a gente tem ouvido e tem a ver com a pandemia. Eu peguei uns dados aqui que o Brasil ele alcançou um recorde histórico esse ano na busca na internet sobre burnout, segundo o Google Trends. E é o 7º país no mundo e primeiro fora da Europa que
se interessa pela busca sobre essa doença na internet também. As consultas por burnout aumentaram 4 vezes no Brasil em 5 anos. Aí, ó, o tempo que eu falei, né, que eu comecei a ouvir dizer sobre burnout, porque realmente houve um aumento. E para a International Stress Management Association, em 2022, o Brasil era o segundo país com mais casos de síndrome de burnout no mundo. Então, acho que a pandemia tem alguma influência aí, não tem? Ela escancarou o nosso desgaste, né? Porque, assim, pensa, a pandemia... pegar meu trabalho era consultório, presencial, todo mundo lá, aquela coisa toda. De repente, trancada, em casa. O que é atendimento online? Como é que eu faço isso? Como é que eu trabalho com isso? Não, mas isso não vai dar certo. Então, eu tive que refazer o meu trabalho, refazer minha forma de fazer meu trabalho, que há muitos anos eu já fazia. E aí, a vida foi para dentro de casa. Todo mundo... O trabalho foi para dentro de casa. E aí, a casa virou o quê? Não é mais o lugar que a gente chega para relaxar, né? Virou tudo menos casa. Virou tudo menos casa. Deixou de ser casa. Por quê? Tudo concentrou para dentro. O espaço limitado e você assim, mas não tem deslocamento até o trabalho. Não tem, eu vou pegar o trem, vou pegar o metrô, vou pegar não sei... Não. Você caía no computador, você já caía no trabalho. Peraí, deixa eu esperar que eu tô chegando. Não tô chegando não, você tá no computador, você tá em casa. Então, assim, a pandemia aproximou o trabalho do trabalhador, mas colou de uma tal forma que nunca o trabalhador conseguiu largar o trabalho. Dentro de casa. Então, você imagina, aquela rotina... E a minha casa era o quê? A minha casa... Pensa, era um espaço de descanso onde eu desligava. E eu tenho o meu consultório. Eu tive que largar o meu consultório, que eu tinha aberto recentemente, que era o meu próprio espaço. E aí, eu não consegui desfrutar daquilo. Tive que levar meu computador, meus livros, meu material para uma casa que não comportava um consultório online, porque eu nunca tinha visto isso. E então, é o que assim, muita gente passou, né? Aí você vê, eu acordava, eu dava de cara com o computador para poder atender. Quando eu dormi, quando eu estava atendendo, eu olhava a minha cama e eu falava, eu dormi. Não, eu tenho que atender, eu tenho que atender. E eu me lembro que no início eu atendia 5 pessoas, eu tinha uma agenda de 10 pessoas no dia. E aí eu só conseguia atender 5, porque os outros 5 eu desmarcava. Foi um negócio feio. Então, você imagina, dentro de casa, o lazer que era fora não estava mais, o lazer que eu tinha em casa para poder descansar, a casa virou meu ambiente de trabalho, tudo se fundiu numa coisa só. Então, a pandemia trouxe o quê? O olhar para dentro. Trouxe a vida toda para dentro de casa e também trouxe o olhar da gente olhar para dentro. Então, escancarou o desgaste. Eu tinha paciente que respondia o e-mail do chefe 11h30 da noite. Pelo amor dos céus, não se responde o e-mail de trabalho 11h30, meia-noite. E o WhatsApp? Então? Porque você precisou intensificar a comunicação. E aí, o WhatsApp, que antes era conversa, né, em pessoal, com amigos, virou trabalho. Você imagina, você me lembrou aqui uma coisa? O tempo de deslocamento que as pessoas tinham para ida e volta para o trabalho virou expediente. Então, se eu levava 2 horas para chegar no trabalho, vamos dizer assim, essas 2 horas você já estendia para 2 horas a mais, porque aí eu estou em casa. Vou fazer mais. Eu não estou fazendo nada. Aí vai nesse não estou fazendo nada. Aí vai na demanda. Então, assim, e a gente agora está... Então, a pandemia, ela escancarou a saúde mental para a gente olhar para dentro de si. E agora a gente está falando de uma epidemia, digamos assim, da saúde mental, que ela não está bem. Ela não está bem. Vamos falar, ninguém está bem. Se alguém falar que está bem, está mentindo, tá? Porque ninguém está bem. Não é possível. Do jeito que a gente foi colocado, do jeito que a gente está saindo dessa situação e ainda se atentando para não ficar doente, sabe? Então, ninguém está bem. A gente está sobrevivendo. A gente está colocando estratégia de sobrevivência para poder lidar com essa situação e tentando buscar uma qualidade de vida, tentando se achar. Então, assim, quando a gente fala dessa sobrecarga, a gente está falando que a gente não coloca limite para a minha atividade de trabalho.
Eu não coloco limite, eu estou pensando nela a todo momento, eu tenho que ter ideias a todo momento, eu tenho que atender o fulano tal hora. Não, você não tem que atender o fulano tal hora, você não tem que ter ideias a todo momento, você não precisa ser o melhor de todos, porque o melhor de todos a gente está falando de perfeccionismo. No melhor para você, melhor para os outros. Perfeccionismo se trata de mostrar para os outros que a gente sabe fazer melhor, e não para nós mesmos. Então, várias porradas na cara, né? Só pedrada, só pedrada. Só pedrada. E a gente colocou, tem um livro, né, que eu tava até, né, uma coisa interessante para falar é que esse livro eu amei tanto, que é A Arte da Imperfeição. Maravilhoso. Da Brené Brown. E eu dei até de presente para você, né? Quando eu li esse livro, tô lendo. ele olha o que ele fala, né? Abandone a pessoa que você acha que deve ser e seja você mesmo. Porque eu achava maravilhosa que eu essa tinha frase. que Repete, ser, por favor. Abandone a pessoa que você acha que deve ser e seja você mesmo. A gente acha que tem que ser muita coisa, porque lá fora é só você abrir o Instagram, não sei o quê, todas as redes sociais vão dizer o que você tem que ser. Mas realmente você acha, a gente acha que tem que ser daquele jeito. Aquela que estuda, que faz mestrado, que faz não sei o quê, que faz um monte de coisa, que escreve lá. Ué, gente, aí vamos falar, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho tá mais verde, né? Não, e eu lembrei agora também, você falando disso, dos coachings, que falam o que você tem, que eu não tenho que fazer. Uma vez eu li uma entrevista de um coach falando, falando que tem que levantar e arrumar a cama. Porque se você não consegue organizar a cama que você acabou de levantar, sei lá, você não vai conseguir organizar nada na sua vida. E assim, olha, eles ditam que é para ser feito. E essa frase aí que você falou é perfeita, porque outra coisa também desse mundo, assim, aquela típica frase trabalha enquanto os outros dormem, um negócio assim. Gente que ascou, porque depois que a gente passa, né, por essa doença, meu Deus, dormia tão bom, dormia saúde, dormia maravilhoso. Se você tem problema de insônia, você dá valor a uma noite bem dormida. Isso é saúde, é primordial, tem que ser assim, igual beber água. Coisas fundamentais para a saúde do seu dia a dia. Você me lembrou uma coisa, os excessos não são bem-vindos, eu sempre falo isso. As coisas são boas, mas tudo que coloca em excesso faz mal. Quando a gente fala desses profissionais aí, alguns beiram o excesso, e o excesso não é bem-vindo, né? A gente fala que você quer contribuir bem para a vida das pessoas, vamos falar daquilo que é saudável. Né? Vamos falar daquilo que é o possível, que é a arte do possível. Eu falo sempre, o que é a arte do possível? Quando a gente fala de viver bem, da gente evitar os excessos para a gente não cair nessa pilha que a gente caiu, mas eu sei que tem gente que está caindo, que vai ver se está aprendendo, como a gente está aprendendo com o episódio que a gente passou, né? Inclusive, até minha psicóloga falou que eu tenho tendência a burnout, né? Que eu tô perigando para ir de novo. Eu tô beirando ali, eu tô passando ali. E ela fala, volta. Mas olha só, todo mundo que tem burnout, que já teve uma vez na vida, volta, porque assim, o nome, né? Síndrome, parece que é igual, tipo, sei lá, uma síndrome de Down, não sei, que é uma condição da pessoa. E isso também é? Por que é esse nome? Não é. É um distúrbio, emocional, né? A gente está falando de um distúrbio emocional. Então, como qualquer coisa que com cuidado com o corpo, a gente precisa tomar cuidado para se alimentar bem, para não ter colesterol, para não aumentar o colesterol. Se a gente abusar, a gente vai ter colesterol alto. Se abusar, se comer doce demais, vai ter risco de diabetes, né? Então, são coisas no corpo que a gente tem que estar tomando cuidado, né? Se a gente já tem, no caso do burnout, não é um quadro clínico assim, para sempre. Não é. Você tem cura. Você passa e tem que fazer o quê? Buscar a manutenção do bem-estar. E a manutenção do bem-estar são coisas simples. Primeiro...
Antes de falar disso, vamos pontuar os sintomas para ser até melhor para, né, quem está assistindo, ouvindo, entender como se trata. Porque a gente falou de várias coisas aqui, né? A gente falou de dormir, a gente falou desse estresse. Cada um tem uma coisa, né? Cada um sente uma coisa. Eu acho que depende muito também da sua profissão, da atividade que você estava exercendo, se, né, tem assédio no trabalho, um trabalho com muita pressão, enfim. Cada profissional tem um histórico. Eu acho que é importante também falar que é uma evolução, né, até chegar ao burnout. Eu estava lendo sobre vários CEOs que têm burnout depois de uma vida, assim, depois de anos trabalhando de forma muito grande, querendo fazer seu nome, trabalhando em marcas importantes, reconhecido no mercado, e aí tem o burnout. Então, quais são os sintomas? E sabendo isso, que não é que todo mundo que tem burnout tem todos esses sintomas, né? Porque, igual eu falei, eu não estava me sentindo bem, eu estava me sentindo mole, assim, sem ânimo, e aí, realmente, eu estava com hipotireoidismo. Agora, para além, né, de você ir no médico, ver o que realmente você tem, qual a condição que você tem, quais são os sintomas que que podem indicar que é burnout? A gente falou aqui, a gente até listou aqui para ficar mais didático para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? O cansaço excessivo físico e mental. Você tem o pensamento acelerado e você não necessariamente precisa, você não precisa se movimentar para estar cansado. Pensar já cansa, né? Então, a questão física, o corpo vai começando a não funcionar da maneira como ele sempre funcionou. Vai ser igual um carro velho, vai começar a dar uns pifadas. E depois tem que descer empurrando, né? Aí para, desce, empurra um pouquinho, pega no tronco, depois tem que parar e empurrar de novo. Então, essa questão desse cansaço físico, emocional, mental, dor de cabeça frequente, presente, eu tinha muita dor de cabeça. Alterações no apetite, ou comer demais ou comer de menos, são os excessos. Tem que ver a insônia, há um comprometimento da qualidade do sono. A madrugada se torna a pior inimiga. Para mim, o pior era o início para dormir, por causa de pensamento acelerado. Eu não conseguia relaxar para dormir. Eu ficava pensando 10 coisas ao mesmo tempo. Mas eu juro, não estou falando de forma... De fato, eu pensava 13 coisas ao mesmo tempo. Era muito louco. Eu ficava até as 3 da manhã acordada, só que eu tinha que atender 10 horas da manhã. Aí, o que acontecia? Eu não conseguia atender 10 horas da manhã, desmarcava o paciente, para quando não se sabe quando, que eu não sabia para quando, porque eu não estava bem. Então, assim, o sono começou a comprometer bastante, porque eu ficava pilhada até 3 horas da manhã. E, amiga, as pessoas podem até chegar para você e falar assim, nossa, mas você é uma psicóloga. E aí, conta para mim também, como que foi o olhar das pessoas quando você falava que você estava com uma doença mental? Olha, eu, né, com o burnout, né, olha, que não é uma, se eu falei doença mental só para deixar claro, não é uma doença mental, não é um transtorno. A doença mental, ela impossibilita mais o indivíduo. A gente vai conversar sobre isso depois, porque senão a gente vai para lá, para Bagdá. Mas essa condição, né, desse desafio que eu tive, desse distúrbio, né, emocional. Então como que eu falo? Então, distúrbio emocional. Distúrbio emocional. Uhum. É bom até você falar para a gente saber. E aí... Nossa, o que você perguntou? Esqueci. Na verdade, a gente estava falando dos sintomas. E aí eu te perguntei como que é o olhar dos outros
é quando você, psicóloga, dizia que estava com burnout. As pessoas... A gente vai voltar pro sintoma, tá, gente? Fica calma. É assim, desse jeito. É com as amigas, né? A conversa é desse jeito. A gente vai voltar nos sintomas. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu estava cansada. E quando eu falava aqui, quando eu precisei falar, né, sobre isso, que eu coloquei até no meu Instagram, eu fiz uma foto quando eu estava no meu pior momento, sentada na cama, derrotada. E aí eu fiz essa foto, falei, não, eu vou no meio da situação, então, eu gravei o negócio e coloquei. Eu falei, vou precisar disso quando eu ficar melhor para poder falar sobre isso. Até doente. E as pessoas não entendiam, elas falavam assim, nossa, eu ouvia as pessoas falando, sabe aquela pergunta? Não era por mal aquela pergunta, sabe? Mas era aquela pergunta, nossa, mas você é psicóloga passando por isso, você não conseguiu perceber que você estava mal? Não percebi. Então, eu também estava passando pela vergonha, porque o que a sociedade exige do profissional, vamos dizer assim. Eu também sentia vergonha, viu? Porque as pessoas falavam que, da mesma forma você Frescura. Achando isso, falava que eu estava com preguiça. Nossa, Nossa, se fosse eu já teria terminado de escrever. Nossa, tantos anos e não acaba esse mestrado. Você ainda está fazendo mestrado? Nossa, isso me doía. E as pessoas perguntam, nossa, mas você não percebeu? Você que cuida tanto dos outros, você não conseguiu se cuidar? Nossa, vinha aquele atestado assim. Que isso, né? Hipócrita. E a história do dentista que eu achei aí, ótima, aí eu costumo falar para as pessoas, né? Eu falei aqui de psicóloga, da minha psicóloga, que é maravilhosa, e cuida de mim uma vez por semana. Eu falo, então, quem cuida do dente do dentista? É o dentista, é outro dentista. Quem cuida do psicólogo é outro psicólogo. Quem cuida do médico é outro médico. Ninguém vai chegar no espelho e vai falar assim, oi, como é que você tá, não sei o quê. Porque eu falo para as pessoas sobre a minha terapia, eu tenho meus BO. Eu sou gente, entendeu? Eu sou gente, então eu tenho meus BO. Então, assim, quando a gente passa, quando a gente entende esses sintomas, né, trazendo aqui para os sintomas, a gente começa a analisar que o nosso corpo não é feito, nós não fomos criados para poder passar mal, a gente não é, a vida feliz, não é a vida de bem-estar, ela não é para a gente ficar com o corpo sofrendo. Então, quando a gente fala do burnout, vamos ver aqui, né? A gente estava falando do cansaço sintomas. excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações de apetite, come demais ou come de menos, insônia, a insônia, dificuldade de concentração, você lê 4, 5 vezes a mesma coisa, ou você tem dificuldade de concentração para qualquer coisa que você precise dela. A gente precisa dela para tudo. Ela é comprometida. Aí a pessoa acha que ela tem TDAH. Não, você não tem. Dificuldade de concentração é uma coisa. TDAH é outra coisa que a gente achei que eu estava com TDAH. E negatividade, o sentimento de fracasso, de insegurança, né? Você não é capaz, você não dá conta, não adianta você nem tentar, tá vendo que você não conseguiu fazer? Tá vendo que você não é forte o suficiente? Então, larga isso. Só os outros conseguem, você não. Aí você sente a raspa do cocô do cavalo do bandido. Entendeu? O sentimento de incompetência nunca é o suficiente que você está fazendo. Você sempre vai estar em dívida com você mesmo e com os outros. Alterações repentinas de humor, a irritabilidade, né? A pessoa fala, nossa, mulheres, né? Ai, isso é coisa de TPM. Não falem que TPM é frescura. Não é. Eu até falei aqui, no meu caso, eu até estava ligando a minha TPM com esse estado que eu estava. Eu falo que o TPM é o inferno hormonal da mulher. Mas aí eu ficava um mês inteiro aí TPM. Você fala assim, nossa, eu não saio disso. Eu comecei a achar, não, tem alguma coisa errada aí. A irritabilidade, a agressividade, né? A baixa tolerância para as coisas é também um indicativo. Isolamento. Você não fala comigo, me deixa aqui. E uma das coisas que você sabe que eu sumo. Você some. Né? Eu sumo. Tem gente que fica mal, quando eu tô meio mal, eu sumo. Mas todo mundo é assim, eu também sumo. A gente precisa de um isolamento. Posso te dizer, na pandemia, que a gente já estava isolado, e eu passando pelo que eu estava passando, me isolei mais ainda, né? Tanto que eu só consegui avisar para os meus amigos que eu não estava bem depois que eu sabia mesmo que eu não estava bem. Porque meu psicóloga falou que eu não estava bem.
Para eu poder sinalizar, porque nem queria a ajuda das pessoas eu queria. Eu queria tentar resolver ali sozinha. Então, a gente não precisa, tá? Resolver sozinha as coisas, tá bom? Então, a questão do isolamento, deixa aqui, não quero ir, deixa para lá. Fadiga absurda. A pressão alta, dores musculares, né? Aqui, a tensão no corpo todo, problemas gastrointestinais, a questão da dificuldade de digestão, a questão, sabe, tudo, ver que o organismo já não estava, as engrenagens não estavam funcionando direitinho, e a alteração dos batimentos cardíacos, ou seja, não é um checklist aqui, tá? É uma coisa importante falar, né? Precisa a gente falar aqui, não é um checklist, nossa, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vamos olhar para os sinais e sintomas, como assim, como está a minha dor de cabeça? Como está o meu sono? Sabe? É uma coisa para avaliar. Eu lembro que quando a gente viu essa lista, você falou assim, eu só não tive 2. Aí eu não te contei, né? Mas depois eu fui lendo e eu só não tive 1. Eu só não tive pressão alta. Vamos lá, né? Vamos falar aqui, gente, tem como a gente tem cansaço físico mental, bingo, dor de cabeça, bingo, alteração do apetite, bingo. Foi só bingo atrás aqui, completei a cartela, olha só. Mas olha só, e é isso, né? Então, são sintomas que são muito fáceis de ser confundidos com outras doenças. Então, as pessoas, às vezes, elas só buscam ajuda quando elas estão muito mal já. Então, estamos passando conhecimento, né, para as pessoas, para ajudá-las, porque não é brincadeira, gente. Não é fácil. Então, se você já sentir que você está começando com alguns desses sintomas, já liga o sinal vermelho, começa a se reparar, começa a ver a duração, né, desses sintomas, o quanto está durando, se é uma coisa, né, passageira, se é uma coisa que foge da normalidade anormal que a gente já vive. Você vê, a gente é para ter dor de cabeça todo dia? Não. Você está tendo dor de cabeça todo dia? Não, não é para ter dor de cabeça todo dia. Então, assim, a gente fala dessa correria e a gente está falando aqui da experiência que você teve, da experiência que eu tive, né? E depois a gente vai ver o impacto disso com o feedback que a gente vai receber, né? Das pessoas sobre... A gente está falando de algo muito necessário, que é a sobrecarga, né? Então, a gente precisa também parar para pensar que a todo momento a gente tem que olhar para nós mesmos. A gente precisa olhar para o nosso corpo. É verdade. E como que a gente melhora, então, com o burnout? Se a pessoa que está assistindo a gente, né, ouvindo a gente agora, falar, caramba, eu tendo essas coisas aí que esse pessoal está falando. O que ela deve fazer, primeiramente? Que profissional que ela pode buscar ajuda? Quais são os tratamentos? O que ela deve fazer? Quando a gente fala dos sintomas físicos, a gente também está falando uma sinalização do emocional no corpo. Então, primeiro, está sentindo a dor de cabeça, está sentindo as coisas físicas, vai no médico. Marca os exames para ver como é que você está. Porque não é comum a gente ter o desconforto todos os dias, né? Então, ver, porque tinha uma coisa que você não tinha antes e tendo agora. E aí, prestar atenção o quê? Como é que tá teu emocional? É uma coisa aqui para a pessoa que está ouvindo a gente, né? Como é que tá seu emocional? Você tem pensado sobre você? Você tem pensado sobre seus sonhos? Você tem pensado... Você está ligando muito no automático? O seu botãozinho do automático? E aí, a gente está falando também da questão médica, né? Do check-up, de ver como é que está o corpo. E a questão emocional, a gente está falando do psicólogo, né? Eu faço terapia e foi graças à minha psicóloga que eu descobri que eu tinha burnout. Eu não sabia que eu estava no fundo do poço. Eu não sabia que a minha vontade de não querer levantar para comer, eu queria ficar na cama o tempo todo, de pijama. Parece sabe? até, confunde até com um pouco de depressão, Sim, né? Mas a depressão é justamente um dos sintomas também. Ela leva também, entendeu? Então, assim, é importante, tá tudo num combo, sabe? A gente podia ficar aqui muito mais tempo falando sobre isso. Inclusive, tá tudo num combo. Exato, inclusive eu li isso mesmo, que o burnout, quando não é tratado,
ele vai se transformando em depressão mesmo, porque é um dos sintomas e pode permanecer E uma coisa, e aumentar, né? não é minimizar o que a gente sente, né? Eu aprendi, você aprendeu, eu aprendi, nós aprendemos com o que a gente passou. Então, qualquer sinal do organismo a gente precisa entender. Então, não está bem, procura um médico. Como é que está gerenciando as emoções? Como é que está a vida agora? Vamos marcar uma terapia? A gente depois vai compartilhar. Tem muitos lugares que oferecem a terapia gratuita, tem muitas ONGs, tem muitos grupos de profissionais. Quem puder acessar o particular, acessa. Vai gastar o plano de saúde com terapia também, vai lá usar, fala assim com as pessoas, vai gastar seu plano de saúde, vai lá fazer a sessão. Então, mas se dê a oportunidade de falar sobre si mesmo, de falar sobre como está a sua vida. E a gente não está falando de uma conversa que é com a mãe, com o pai, com o amigo, com o vizinho. É com uma pessoa que vai ter uma escuta diferenciada, sabe? E realmente estar num lugar, eu cuido das pessoas. Porém, estar num lugar de ser cuidada é uma das coisas que eu mais gosto de estar. É um dos lugares que eu mais gosto de estar. É eu bom poder, mesmo. sabe? Porque nós cuidamos, Priscila, você cuida de um monte de gente. Verdade. Então, quem cuida de você? E eu ainda sou uma pessoa que atraio e vou atrás para cuidar das pessoas. Então, eu busco isso, sim. E aí sobrecarrega. a gente cuida de um monte de gente. Então, quem cuida da gente, né? Então, eu preciso ser cuidada. Então, a gente está falando de terapia, a gente está falando da psiquiatria. O medicamento é para ajudar o cérebro a funcionar de uma maneira que ele, por si só, não está conseguindo produzir o suficiente dessa química aqui. Então, eu preciso de um incentivo, eu preciso de uma galera para poder dar um up aqui. Então, a medicação... Dar um up é o repor, né? Exatamente, porque eu falo que são alguns dos neurotransmissores responsáveis pelo humor, pelo nosso bem-estar. Eu falo que a serotonina, noradrenalina, dopamina, eu falo que são as minas, né? A família das minas. Então, quando ela está na baixa produção, a gente começa a ficar mal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter alguma coisa para dar uma levantada. E a medicação, quando ela nos faz atingir o bem-estar, ela é uma bênção. Ela não é uma maldição, né? Ela nem é... Eu tenho algumas amigas que têm um pouco de preconceito com remédio. Ai, mas não acho legal e tal. Mas, gente, tem um momento... Não é recorrer para remédios para todas as doenças e tal. Eu venho de uma família de hipocondríacos, né? Minha avó, pelo amor de Deus, era remedinho para tudo naquela caixinha dela. Só que tem coisas que sim precisam de ser, né? Você precisa medicar. Então, não pode fugir também do remédio. Tem me salvado. Eu ainda estou em tratamento. É muito bom. Aí tem uma coisa, vamos falar aqui rapidinho. Quando a gente fala de medicamento, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no psiquiatra, eu senti muita vergonha. Nossa, psicóloga. Indo no psiquiatra. Que isso? E aí, quando ele passou a receita, ele me passou o remédio tarja preta, porque eu precisei tomar, eu fiquei com vergonha. Eu comecei a reparar o que era aquele sentimento ali. Nossa, a psicóloga que tá tomando remédio. Não, peraí. Eu comecei a passar, eu me julgando, né? Nossa, E eu senti o lugar das pessoas que estão sendo julgadas por tomar um remédio do psiquiatra. Ninguém é julgado por você comprar uma cartela de 1000 relax, né? Mas você é julgado por tomar desvenlafaxina. Amiga, que você passou, hein? Então, eu fui aprendendo que, tá vendo? A gente passa para os negócios, a gente aprende. E hoje eu compartilho com os meus pacientes como foi a primeira vez no psiquiatra. E que eu não tô ficando doida. Você tá gastando... Eu falo assim com a pessoa. Não tem nada a ver com isso. Você tá rasgando a nota de R$100 no meio? Não, então você não é doido, tá? Vamos falar com a pessoa. Então... No meu caso, eu não tive problema de ir no psicólogo e nem de tomar remédio. Ai, o psiquiatra bateu forte. Eu tentei fugir o máximo. Eu lembro que a gente conversou e eu falava pra você. Mas aí, quando eu tive umas crises lá, eu fui... Mas, assim, não foi tão difícil porque
eu comecei a reparar que no meu ciclo social de amigos, eu era uma das únicas que não tomava remédio, que nunca tinha ido em psiquiatra. Olha que loucura. E aí, quando eu fui e comecei a tomar remédio, eu até brinquei, né? Entrei pro clube. Porque é isso, assim, a galera tava mal. A gente precisa se acolher quando a gente fala de cuidados. A pessoa é taxada porque vai na terapia, a pessoa é taxada porque vai no psiquiatra, a pessoa é taxada por um monte de coisa. Ai, que inferno. Ai, que inferno, Nossa, não né? para, Um que saco. aborrecimento. Então, assim, vamos lá, vamos para terapia, vamos para psicoterapia, porque não tem como a gente desenvolver comportamento se não for por essa forma. Vamos à psiquiatria, e vamos fazer as coisas mais que são mais acessíveis para a gente manter bem-estar. Então... E aí até uma forma de prevenção, né? O buscar atividades que nos deem bem-estar. Eu estava até comentando com você mais cedo que eu arrumei um hobby para mim, para eu fugir das telas. Fiquei chocada. Porque fugir das telas, gente, eu é muito viciante. Eu saía do computador, ia para o celular e ia depois para a televisão, ficava assistindo. Tava me desgastando muito e muito estímulo o tempo inteiro, né? E aí eu comecei a fazer quebra-cabeças. E aí eu tô lá, quebrando a cabeça com um de 1000 peças. Eu já sei que eu vou dar de presente pra você. Ela tá quebra-cabeça. Eu vou adorar. Eu tô buscando o meu hobby. Eu tô buscando ainda. Eu me peguei esses dias falando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um hobby, gente. Eu tenho que manter alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Tô procurando ainda alguma coisa pra me distrair, justamente pra me tirar da tela, né? Porque eu respondo às pessoas, eu... Trabalho, socializa. Sabe? Então, eu preciso realmente sair da tela, porque também me dá gatilho. Que eu, às vezes, eu acho que eu nunca tô deixando de trabalhar. Mas não que você também tenha que sair da tela. Porque você assistir um filme, você ir no cinema, isso é bom, isso te deixa... É uma atividade prazerosa que contribui para um descanso mental. E uma coisa que você falou aqui, que a gente até tinha comentado quando a gente estava elaborando aqui, o que é acessível, né? O que é acessível para o seu bem-estar? É uma caminhada? É tomar 15 minutos de sol por dia? Andar de bicicleta. Isso. Vamos pensar assim, mas o que eu posso fazer para dar uma turbinada no meu bem-estar? Busque o que tem à sua volta que é acessível. Não necessariamente precisa gastar dinheiro. Então, a gente coloca muito uma condição de que o nosso bem-estar, a gente, mas eu não tenho dinheiro para isso, mas eu não tenho dinheiro para aquilo, não tenho dinheiro. O que você tem? Eu sempre coloco isso para os meus pacientes. O que é possível? Porque eu odeio quando alguém vem me falar alguma coisa e eu tenho que gastar dinheiro com alguma coisa. Eu tenho que ser condicionada a gastar dinheiro com alguma coisa. Porque, as coisas estão difíceis, não dá do que eu quero fazer. Às vezes, não é possível nesse momento. Então, o que é acessível? É uma caminhada? O que está acessível perto de Colocar você? também na rotina algumas coisas de lazer para você sair. Igual a gente colocou mais ou menos na nossa rotina, né? De fazer passeios culturais. E aí tem vários gratuitos na cidade. Eu acho que a gente sai bastante. Eu acho que a gente sai bastante. Conhecer lugares diferentes. Que a gente vem de um lugar que não tem essa valorização tão grande na cultura, às vezes é muito limitado, né? Lugares para ir. E aqui em São Paulo infinitas possibilidades, né? Mas lá em Vitória eu ia muito à praia, que era o meu... Para tirar o estresse, era praia. Aqui é o que eu sinto falta, porém, tem essa coisa do cultural. Você me fez lembrar uma coisa. Uma coisa bacana para ajudar as pessoas a organizar a rotina do bem-estar. Faz uma lista dos prazeres. O que é a lista dos prazeres? Vou pegar um caderno, que é um caderninho para anotar as coisas. Você vai lá, escreve e coloca na lista dos prazeres e vai escrevendo. Escreve, mas não você vai alimentando essa lista. E aí, quando você estiver entediado, fala assim, nossa, mas o que eu quero fazer? Abre a lista e vai falar, tem isso e aquilo. É deixar como se fosse um arquivo, a lista de prazeres é um arquivo, que é para ajudar a gente a lembrar do que a gente gosta. Porque quando a gente está querendo fazer uma coisa legal, nem às vezes a gente lembra do que a gente gosta. Isso tem tido um resultado muito bacana com os meus pacientes, e eu fiz isso na pandemia, tá?
Eu criei essa lista dos prazeres na pandemia. Porque eu escrevi, colei na parede, falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí eu olhava no dia o que eu estava afim de fazer que estava naquela lista. Então, isso ajuda bastante. Nossa, maravilhosa essa ideia. Onde buscar tratamento, a gente comentou. Então, procure um psicólogo, um psiquiatra, mas também existe atendimento gratuito pelo SUS. Então, o SUS, eles têm o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que está dentro, né, da rede de atenção psicossocial que o SUS oferece. E toda cidade tem, né, uma unidade do CAPS, e aí lá você consegue um diagnóstico, um atendimento e até um tratamento medicamentoso mesmo. Muito importante isso. Aqui em São Paulo, a gente encontra algumas associações, alguns lugares que você consegue um atendimento psicológico, por exemplo, de graça ou com um valor reduzido, um valor social, bem bacana. O negócio é você não ficar parado, é você procurar ajuda. Eu falo que aqui em São Paulo, buscar, você acha. Buscar, você acha tudo. Buscar as coisas, você acha. E assim, não só aqui em São Paulo, mas vamos colocar aqui, a gente está falando aqui porque a nossa vivência está aqui, né? Mas para as outras regiões, para os outros estados, começa a buscar, que na internet a gente encontra muitos lugares. Hoje o atendimento online também, todo mundo podendo recorrer ao atendimento online, não só presencial. Então, assim, uma coisa só para a gente ir finalizando, são dicas de leitura, né? Eu sempre compartilho com você, eu tinha falado com o pessoal aqui, que é o livro da Brené Brown, que é A Arte da Imperfeição. É um livro maravilhoso que ensina sobre como a gente se amar, como a gente se respeitar e fugir desse perfeccionismo encebado que não ajuda a gente a viver bem. Tem uma revista que eu uso no consultório, que eu amo de paixão, que é a revista Vida Simples, eu sempre falo da revista para você. Que tá assim, tem no Instagram, tem no Facebook, tem nas redes sociais. É o site maravilhoso. Levanta mais um pouco para as pessoas verem. Levanta. Aqui. Levanta mais. Ó. Pra cá? Pra cá. Então tá. Então a revista Vida Simples está aqui, maravilhosa. Tem vários temas, assim, esplêndidos. Essa aqui que eu escolhi para trazer, que é a autocrítica, né? Que é uma das coisas que está pertinente nesse sobrecarga, né? Aprender a ser menos duros com a gente. Exatamente. Então, assim, aprender a gente a se amar. É um material que eu uso para minha vida, que eu uso para o consultório. Então, assim... E para finalizar também... Vamos tirar uma fichinha. Então, né? Então, lá no consultório mostra para as pessoas. É um livro, uma caixa, Então tá. Eu tenho umas caixinhas de perguntas que eu uso no consultório. E aí tem uma caixinha que a gente comprou recentemente, né? Que ela estava comigo. E é a caixinha do burnout. Então, são perguntas que fazem a gente pensar sobre o tema. Então, eu trouxe aqui pra gente estrear. Eu não usei a caixinha. Eu não usei a caixinha. Você escolhe um, eu escolho outro. Vai, mãe, eu vou pegar daqui do bolinho daqui e vamos ver. São perguntas para poder pensar sobre o assunto em si, né? E eu comprei o burnout. Vamos lá, então. Vamos ver. A minha. A que horas você costuma dormir? Você adormece com facilidade? Comente. Ah lá, pedrada, né? Então, Não. Que horas que eu costumo dormir? Ultimamente, depois que eu mudei para São Paulo, 00:30, 1h, mas estamos revendo isso. Então, você adormece com facilidade? Sim, adormeço. Adormeço. Aqui a minha você já teve reações desproporcionais, descontrole emocional diante de imprevistos ou acontecimentos do dia a dia? O que aconteceu? Comente e descreva. Eu acho que claro, né? Claro, já deu uma louca na gente. Eu não tô lembrando de um exemplo agora. É porque essa pergunta é para pensar. É para pensar. Essa aqui, eu pensei rápido porque já, né? É mais fácil, rápido. né? Então, assim, todo dia. Tem muitas perguntas que a gente vai compartilhar depois nas nossas redes sociais, para a gente pensar a respeito disso, tá bom? Então é isso, gente. Dúvidas, perguntas, reclamações, por favor, não, mentira. No Instagram, né? A gente está falando isso, mas esse nosso podcast está sendo gravado, mas a gente pode continuar conversando sobre esse tema, sobre esse assunto, no nosso Instagram, que é Casa Amigas, C-A-Z Amigas, tudo junto, _, que é o tracinho lá embaixo, podcast.
Já estamos lá esperando vocês. E, né, a gente falou que a gente vai colocar uma caixinha de perguntas sobre esse tema, burnout, lá nos stories, para a gente conversar mais, tá bom? Muito obrigada pela presença e paciência. E, amiga, Muito obrigada! Conseguimos! Que a gente conseguiu dar um passo para compartilhar e tornar a vida das pessoas melhores, também ser uma rede de apoio, né? Então, ninguém solta a mão de ninguém, né? Isso aí. É isso aí. Então, Beijo! beijo.